tema da mensagem de hoje é o fundamento do reino. A honra é o fundamento do reino. Amém? A fundação ou fundamento de um edifício é o elemento mais importante para que ele permaneça sólido durante muitos anos. Quando você vê um grande edifício, saiba que embaixo dele tem maior investimento do que o que foi feito em cima. Sem uma fundação forte e poderosa, nenhum edifício, nenhuma casa subsiste. O reino de Deus é construído em cima de um fundamento. A essência do reino de Deus é a honra. Porque Deus, o Rei, é honrado. Ele cumpre a sua palavra. Ele não muda de opinião. Ele não muda o seu caráter. E Ele trata todas as pessoas com honra. Mas eu quero que você me ajude a construir uma imagem. Imaginemos que nós desejamos muito entrar no reino de Deus. Imaginemos então que este reino existisse em algum lugar, na terra ou no céu, mas que alguém para entrar nele tivesse que entrar por portões que estão trancados e que precisam de chaves. Quantos aqui querem entrar no reino de Deus? Hoje eu quero apresentar para vocês algumas chaves de honra que vão nos levar ao reino de Deus. Como eu disse, o reino de Deus foi erigido sobre a honra. E para entrarmos nesse reino, precisamos de chaves que abrirão portas muito importantes. E eu estou criando esta figura e esta imagem para que você saia daqui sabendo quais são as portas pelas quais você pode entrar no reino de Deus. E qual é o acesso que você terá através dessas portas. Amém? A primeira chave de honra tem a ver com a mensagem que Jesus veio e trouxe ao mundo. Portanto, a honra a esta mensagem, a mensagem da cruz, produz salvação. Ninguém entra no reino de Deus se não entrar pela porta da salvação. E a resposta a esta mensagem é uma chave. É uma chave que abre a porta para a salvação. Eu quero mostrar de maneira bem prática para vocês. Quando Jesus estava na cruz, Ele estava ladeado de 2 ladrões. Sim ou não? Era o justo entre os injustos. O santo entre os pecadores. Amém? Num primeiro momento, como todos sabem, os 2 ladrões estavam revoltados, desesperados e agredindo a Jesus. Mas em um momento, houve uma transformação no coração de um deles. E ele olha para Jesus no seu estado mais fragilizado. Eu estava dizendo no culto das 5 que Jesus era um homem manso, mas muito poderoso. Se alguém se levantasse contra ele por conta de um espírito maligno, ele repreendia o espírito maligno. Satanás estremecia diante dele. O que aconteceu na vida da dama, ela foi isso. Quando ela clamou o nome de Jesus, Satanás, que estava na vida daquele ladrão, fugiu. Porque diante do nome de Jesus não tem demônio que subsista. Jesus nunca temeu demônios. Quando Jesus enfrentava os fariseus nas suas estruturas mentais, nos seus argumentos, na sua lógica, na sua tradição, Jesus sempre tinha a última resposta. Quando eles vinham, com um argumento para derrubá-lo, ele trazia uma resposta mansa que acabava com a conversa. Sim ou não? Vocês se lembram de inúmeras situações assim? Eles saíam loucos da vida. Mas a verdade é que na cruz, Jesus estava absolutamente fragilizado, entregue, nu, ensanguentado,
seu rosto inspirava pena daqueles que olhavam, mas um dos ladrões olhou para ele, naquele estado de fragilidade, e o reconhece como rei. Filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que honra que ele deu para Jesus. E esta honra que ele deu à mensagem do Cristo, a mensagem da cruz, é uma chave que abriu a porta da salvação. A palavra de Deus diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Pergunte à pessoa do lado: você já confessou Jesus como Salvador da tua vida? Quantos aqui creem que só há um caminho para o céu? Quantos aqui creem que ninguém pode entrar no céu pelas suas próprias obras? Quantos aqui um dia já fizeram aquela oração: Senhor, eu sou pecador, mas eu creio que Jesus morreu na cruz no meu lugar, eu aceito a tua mensagem? Quantos já fizeram essa oração? Querido, você já abriu a porta da salvação. E Jesus disse para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho do reino. Esta é a nossa mensagem, é o nosso chamado. Pregar que só tem um caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Amém? A primeira chave que abre a porta do reino é a chave da honra à palavra de Deus, honra à mensagem da cruz. E os que honram ao Senhor, dizendo: eu não sou capaz, eu não dou conta, por melhor que eu seja, não é o suficiente, eu preciso de ti. Quem age assim, o eleva à posição de Salvador. E a Bíblia diz que recebem o poder de serem filhos. Amém? A segunda chave de honra é que a honra abre a porta para os milagres. Esta é uma chave que abre portas para o milagre. Quem aqui precisa de um milagre hoje? Deixa eu fazer uma pergunta: o que é um milagre? Eu ouvi alguém falando aí, é o sobrenatural, amém ou não? Quantos aqui creem que os médicos curam? Cura ou não cura? Quantos aqui já foram ao médico na vida? Quantos aqui já tomaram remédio na vida? Os médicos curam, sim ou não? Só que a cura dos médicos é a cura natural. Eles se valem do conhecimento fisiológico para detectar, para dar o diagnóstico. E a ciência também desenvolve curas através da própria natureza. Os remédios vêm, na sua grande maioria, porque tem alguns que são sintéticos, vêm das plantas. Esta é uma cura. Aliás, a palavra terapia no grego significa cura. É a cura natural. Mas toda cura, toda enfermidade tem cura ou não? Não. Quantos aqui conhecem alguma enfermidade que não tem cura? E eu quero dizer algo para você: por mais que a ciência avance, sempre vai haver uma enfermidade que o homem não pode curar. O que é um milagre? O milagre é o sobrenatural de Deus entrar no natural do homem. É a impossibilidade do homem ser vencida pela possibilidade de Deus. E o Senhor me mandou dizer para você que você honra a Deus através da sua fé as promessas de Deus na sua palavra. E isso abre uma porta do milagre. Eu estou vendo aqui o pastor Francisco está ali, a Esther estava ali, né? Posso contar o seu testemunho? A Esther, domingo passado, ela veio aqui pedir uma oração por um outro problema. E eu percebi que ela, conheço a Esther e o Francisco, quando eu me converti, eu fui fazer parte da equipe que eles já faziam parte. Então somos amigos de
de uma longa data, né? Quando eu vou lá no Chico para tratar de dentista, tratar dos meus dentes, a gente fica lembrando dos tempos antigos, né? Pois não, ela veio aqui pedir oração, eu orei pela vida dela, e essa semana no consultório o Chico me falou que ela saiu sem dor. Ela estava travada, ela precisou de ajuda para subir, e ela saiu sem dor. Meu querido, eu não tenho poder para fazer nada disso. Não fui eu que fiz, foi Jesus que fez. Fez por quê? Foi porque ela creu. A diferença não está em quem ora, a diferença está em quem recebe. Você está me entendendo? Você quer um milagre na tua vida, você precisa de um milagre, você precisa de uma cura, você precisa de uma porta aberta, você precisa que Deus faça um rebuliço na tua família. Querido, não é a possibilidade do homem. Porque por melhores que sejamos, nós sempre vamos enfrentar uma dificuldade maior do que a gente. Mas se você crê no que Deus falou, você recebe. Nesse momento em que eu estou falando para você, Deus está desejoso de abrir o portal do reino de Deus, que te dará acesso ao milagre que você necessita. Não vai ser do jeito que você compreende, não é do jeito que você quer, não é no teu tempo, vai ser na hora dele. Mas quem crê e honra ao Senhor na sua palavra, vai experimentar um milagre na sua vida, amém ou não? Glória a Deus, porque Deus é um Deus de honra. Quando Deus promete alguma coisa, Ele não tem possibilidades. Olha, eu queria muito fazer isso, mas o mas é do homem, o mas é do inimigo. Deus não tem mas. Quando Ele promete, Ele fala, se você crer, eu vou fazer isso. Acabou, meu irmão. Aí depende de você crer ou não crer. Você se lembra do primeiro milagre que Jesus fez? Que milagre foi? Transformação da água em vinho, sim ou não? Esse milagre começou por causa da honra. Jesus foi convidado para a festa do casamento em Israel demorava uma semana. Haja churrasco. E haja vinho. No meio da festa acabou o vinho. E isso era uma desonra para os noivos. Então a mãe de Jesus chega e dá ordem para ele. Ela estava olhando para o filho dela. Jesus não era só o filho dela, Jesus era o filho de Deus. E ele olha para ela e diz assim, mulher, que eu tenho contigo, não é chegada a minha hora. Ele repreende a mãe dele. Só que Jesus passa a ter um problema. Se eu não fizer nada, eu vou desonrar minha mãe. Ela não entendeu a dimensão de quem eu sou ainda. Mas ela é minha mãe. E Jesus, por causa da honra à sua mãe, ele fala, vou resolver o problema. E aí nós vemos que nesse milagre é uma cadeia de honra. Jesus querendo honrar a mãe. Os servos obedecendo o que Jesus mandou fazer. Ele mandou trazer 7 talhas de águas, que eram as talhas da purificação. E aqueles homens fizeram exatamente o que ele fez, obedeceram. E o resultado dessa cadeia de honra é que o sobrenatural aconteceu. E o melhor vinho foi o vinho que Jesus transformou. A ponto do mestre de cerimônia, do chefe da cerimônia dizer assim, escuta, todo mundo põe o melhor vinho no começo e deixa o ruinzinho quando o povo já está meio virado, ninguém nem vai perceber. Mas você não, você deixou o melhor para o fim. Deus me mandou dizer para você, querido, se você honrar a Deus e obedecer o que Ele te mandar, as instruções, mesmo que você não entenda, Ele está te prometendo que o melhor vai ficar para o fim. Não vai ser no começo não, porque a Bíblia diz que o melhor de Deus está por vir, amém ou não? Cadeia de honra, amém? Pode aplaudir o Senhor, ande debaixo da honra. Muitas vezes Deus vai falar com você e a sua direção vai parecer estranha. Mas na Bíblia está cheio de gente que não entendeu o que Jesus fez. Mas por obedecer, por honrar a palavra e a direção de Jesus, recebeu um milagre. Você se lembra da história de Pedro? Pedro, um pescador, cresceu pescando no mar da Galileia. Um dia pescou a noite inteira, porque em Israel se pesca à noite.
Os peixes saem à noite, quando é menos calor, quando tem menor possibilidade dos predadores atacarem. Mas Pedro pescou a noite inteira e não conseguiu um peixe. E aí vem Jesus, que nunca pescou na vida, e dá uma ordem para ele: joga a rede de novo. Ele deve ter pensado: Jesus, o Senhor é ótimo de curar enfermo e pregar o evangelho, mas uma de pescaria entendo eu. Ele fez isso. Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas sob a tua palavra eu lançarei a minha rede. Veja que tremendo. Você pode trazer isso e aplicar para a tua vida. Você pode ter um negócio, você pode ter alguma área da tua vida que o Senhor está dizendo, faça assim. Você vai dizer: Deus, eu estou louco, isso não é da minha cabeça, não pode ser. Eu conheço o mercado, não é assim que acontece. Mas eu estou te dizendo hoje, o Senhor me mandou te falar hoje: Senhor, eu não entendo, mas a tua palavra diz, então, sob a tua palavra, eu lançarei a minha rede. E você vai abrir a porta do milagre. E o milagre que Deus tem para a tua vida é extraordinário. Amém? Primeiro milagre aconteceu na cadeia de honra. Pedro recebeu a sua cura por causa da cadeia de honra. Mas em contrapartida, quando Jesus chegou na cidade de Nazaré, onde ele cresceu, Jesus nasceu em Belém do Pará. Não? Vocês não viram aquele jogador que quando foi contratado para jogar onde? Lá no time do Pará. Não deve ser um time muito bom. Ele falou: que bênção, sempre tive um sonho de conhecer o lugar onde Jesus nasceu. Não, querido, Jesus não nasceu em Belém do Pará, ele nasceu em Belém de Judá. Mas, pois bem, Jesus nasceu em Belém, depois fugiu de Herodes, ficou 2 anos no Egito, e quando voltou para Nazaré. E lá Jesus cresceu, e Jesus foi uma criança normal, brincou com todo mundo. Então, quando naquele dia ele entra na sinagoga e lê o texto do dia, que era Isaías 61, que fala sobre o Messias, a vinda do Messias e o seu ministério, ele terminou de ler e naturalmente as pessoas esperaram para ver a palavra pregada dele. O comentário do texto, ele diz: hoje essa palavra se cumpriu em mim. E a Bíblia diz que parte daquele grupo se maravilhou e deu honra para ele. Mas outros falaram: mas pera lá, isso daí não é o filho do José? Uai, tem umas cadeiras lá em casa que ele fez, não foram muito boas não. Aquela mesa ficou meio pensa. Não é possível que ele é o Messias. E o desonraram. E o levaram para um monte que hoje é chamado de Monte do Precipício, para jogá-lo. O desonraram. E a Bíblia diz que ele não pôde fazer nenhum milagre naquele lugar. E admirou-se da incredulidade deles. A incredulidade, meu querido, fecha a porta para o milagre. Eu não estou dizendo que a fé assassina o intelecto. Estou dizendo que a fé vai além do intelecto. Nem tudo que Deus vai fazer na tua vida você vai compreender. Mas se você crer, você vai ter acesso a uma dimensão que Ele tem para você hoje, que são os seus milagres. Amém? Portanto, quando você honra a palavra de Deus, crendo que Ele, o que o prometeu é poderoso para cumprir, porque Deus não muda de caráter, Deus não muda de opinião, porque nós somos voláteis, volúveis. Um dia a gente crê, outro dia não crê. Um dia você está bem, outro dia você está mal. Deus não tem essa história. Ele prometeu, está valendo para você hoje. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Você está me entendendo? A matéria vai passar, o universo vai passar, as estrelas vão perder o seu fulgor, mas a palavra de Deus é imutável. Honrar a palavra de Deus dá acesso a milagres. Às vezes o milagre demora. Às vezes a circunstância que se apresenta é diametralmente oposta ao milagre, mas Deus está te dizendo:
eu não mudei de opinião. Continua crendo que eu vou fazer na tua vida, amém? Glória a Deus. Quantos creem comigo? Diga eu creio em nome de Jesus. Portanto, a segunda chave é a chave que abre porta para os milagres. Lá em Marcos capítulo 10, verso 47 em diante, o texto conta a história de um cego chamado Bartimeu, um mendigo que cresceu pedindo esmola. Ele não sabia fazer outra coisa além de pedir esmolas. E um dia este homem ouve falar que Jesus estava passando pela sua cidade. E o texto diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, porque Jesus foi chegando e ele ouviu a balbúrdia e disse: é Jesus que está passando. O nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Diga para a pessoa do teu lado: Jesus tem compaixão da tua vida. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso aqui é uma senha, meu querido. Para um judeu, chamar alguém de filho de Davi significa Messias. E é interessante isso. A palavra Messias significa ungido. O nome Jesus significa Salvador, Yeshua. Quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém no domingo de Ramos, ele estava entrando e as pessoas clamavam em hebraico Hoshianá, que significa Hosana. Roshia é salva e Na é uma partícula intensificativa, que significa por favor, nos salve. Hoshianá, salva-nos. Estavam declarando Messias, filho de Davi. Este homem aqui, cego, antecipou o entendimento disso. E ele clama: filho de Davi, Messias, Salvador, tem misericórdia de mim. Este é o instrumento de tocar o coração de Deus. Quando você chegar para Deus, não peça nada porque você merece. Porque se Deus puser na balança o que você merece, você vai sair pior do que você chegou. Está me entendendo? Você tem que chegar dizendo: Senhor, não é porque eu mereço, é porque o Senhor é misericordioso. Não é porque eu posso, mas o Senhor pode. Tem misericórdia. E o texto diz que houve muita oposição a ele. Cala a boca, você é um mendigo, ele é o Senhor, está passando. Quanto mais mandava ele ficar quieto, mais ele clamava, mais ele gritava. Ele falou: eu não enxergo a Jesus, eu não sei onde ele está, tem uma balbúrdia, eu vou gritar e ele vai me ouvir. Tem gente que quando vai pedir um milagre chega: Senhor, eu não mereço. Senhor, estou pedindo, mas se o Senhor não quiser fazer, também não precisa. Não vai rolar. Você quer um milagre? Berra, meu irmão. Berra até Deus ouvir. Aí tem gente que fala assim: mas Deus não é surdo. É verdade. É que nós precisamos ser histriônicos. Se você ficar muito contidinho: oh Senhor, misericórdia, pelo amor de Deus. Começa a berrar, começa a clamar, começa a pedir, começa a chorar: Senhor, eu não mereço, mas o Senhor tem misericórdia, eu preciso do milagre, eu preciso que o Senhor faça uma obra na minha vida, eu preciso que o Senhor transforme a minha casa. Pai, berra, clama. E a Bíblia diz que Jesus ouviu. E o texto diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E o texto diz em seguida: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Queridos, ele não ficou assim: me dá uma mão, pelo amor de Deus, alguém me guia.
Ele jogou a capa e saltou na direção da voz. Literalmente ele deu um salto no escuro, porque é isso que fé é. E eu fico impactado como a Bíblia mostra alguns paradoxos, né? Naquele tempo, aquele homem não podia ver Jesus com os olhos carnais. E todos os que estavam lá viam Jesus com os olhos carnais. Ele não via Jesus com os olhos carnais, mas o seguiu pela sua voz, e pela fé ele encontrou o Salvador. Hoje, nós não podemos ver Jesus com os olhos carnais, mas nós podemos vê-lo com os olhos da fé. Em outras palavras, quando alguém entrega a sua vida para Jesus, está dando um salto no escuro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que você começa a pregar o evangelho, você começa a baratear para ver se o cabra aceita. Houve um pregador chamado Charles Spurgeon. Ele era um calvinista no extremo. Ele dizia assim, olha aqui, ó, vocês são tudo pecadores, vocês vão tudo para o inferno. E é o seguinte, se você tiver sido predestinado, você vai aceitar Jesus hoje. Sabe o que acontecia? Milhares de pessoas aceitavam Jesus. Ele falava, para que eu vou facilitar? É a maior de todas as bênçãos que alguém pode receber. Eu vou dificultar. Aquele cego, ele saltou na direção de Jesus, com a volúpia, com a coragem de pagar um mico, de bater na cara, de tropeçar, de cair, mas ele sabia que a voz que o chamava era capaz de salvá-lo. Querido, a voz que você clama e que te clama é a voz que pode resolver o teu problema, seja ele de ordem física, espiritual, material, emocional, familiar. Clama a Ele, rasga o teu coração e vai na direção dele. Diga, Deus, eu preciso da tua bênção. Está me entendendo ou não? Isto é honra para o Senhor. Jacó, quando teve um encontro com o anjo do Senhor, que é Jesus, ele teve uma luta corpórea com ele por uma noite inteira. E falou, Senhor, não vai sair, eu te respeito, te admiro, a bênção está em você, mas daqui você não vai sair sem me abençoar. E o anjo do Senhor, que era Jesus, que não é um anjo, né? Porque a palavra anjo significa mensageiro, falou, eu preciso ir porque o sol está nascendo. Não sai daqui se não me abençoar primeiro. E ele tocou em Jacó. E olha, querido, o nome Yaakov, Akev no grego significa salto ou calcanhar. E a palavra Yad é mão. Então, portanto, Jacó significava o que nasceu com a mão no calcanhar do irmão. Por isso o suplantador já nasceu querendo passar o outro para trás. Deus mudou o nome dele para Israel. E no nome Israel, querido, você tem a letra de todos os patriarcas. O Yod de Yaakov, o Shin de Sara, o Resh de Rebeca e Raquel, o Aleph de Abraão e o Lamed de Lia ou Leia. Um homem que nasceu querendo tomar dos outros, mas que foi transformado no homem que trouxe sobre si, sobre os seus descendentes, a bênção de todos os patriarcas de fé. Por quê? Porque ele desejou e batalhou pela sua bênção. Diga para o irmão do teu lado, você quer um milagre, meu querido? Você tem que dar um salto de fé. Você tem que andar na direção do Senhor, sem enxergar os caminhos, somente ouvindo a sua voz, amém ou não? E Deus me manda te dizer que Ele vai fazer milagres hoje, sim. Para envergonhar o diabo, sim. Vai fazer um rebuliço na tua casa, sim. Vai transformar teu casamento, sim. Mesmo que pareça impossível, Deus vai fazer. Mas quem é que quer essa bênção, esse milagre?
Então, meu querido, levanta a poeira, sai do banquinho, joga a tua capa, que a capa representava a capa da sua invalidez, e segue a voz do Senhor. E a Bíblia diz, quando Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Diga para o teu irmão do lado: você que decide o que Deus vai fazer com você. Respondeu: segue, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus, estrada fora. Este homem honrou a Jesus. Muitos estudiosos que conheciam o lugar onde ele nasceria, os fatos das Escrituras, não o honraram e o desonraram. Este homem honrou a voz do Senhor e foi transformado. Amém? A terceira chave que abre a porta para o reino é a chave que abre a porta para a cultura do reino. Ou seja, a honra nos insere na cultura do reino. Todo reino tem uma cultura. Você é brasileiro. O mundo conhece o brasileiro por ser alegre, por ser cordial, né? Mas também por ser corrupto. Leva vantagem. Isso faz parte da cultura. É aquilo que te determina o teu comportamento, o teu caráter, o teu modus vivendi. O reino também tem uma cultura, tem um ambiente. E nós precisamos entender que você pode viver na terra, no país que você nasceu, no ambiente e na cultura do reino. Sim ou não? Quantos aqui já viram uma estufa? Para que alguém faz uma estufa? Para quê? Para criar uma atmosfera. Uma atmosfera o quê? Favorável, beneficie. Por exemplo, se você está num lugar onde é árido, é muito quente, né? São Paulo, não, você não tem ideia do que é. Vai para Israel que você vai ver. Israel, por exemplo, é uma terra praticamente árida, de norte a sul. Quando você viaja pelo deserto, você vê as plantações todas dentro de estufas. Lá dentro daquela estufa, eles mantêm a umidade necessária, a temperatura necessária, os nutrientes necessários. Não é isso? E Israel é o terceiro país maior exportador de frutas do mundo. A terra em volta é hostil, mas dentro das estufas o ambiente é favorável. A palavra de Deus diz assim: andeis no Espírito e não satisfazereis as concupiscências da carne. Como é que alguém pode andar no Espírito? Será que o Espírito Santo é uma prancha de surf para você? Andar no Espírito, no grego é peripatel. Peripatel tem até o discipulado, né, a mentoria peripatética, que envolvia uma vida inteira de caminhada dos discípulos em torno do mentor. Peri é ao redor, perímetro. E patel é andar. Peripatel significa andar em torno do Espírito, de maneira helicoidal. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo? Se você está perto da esfera, ou dentro da esfera do Espírito Santo, a tua carne não vai te comandar. Mas se você se afasta um pouquinho dessa atmosfera, você é dominado e avassalado. Eu vi um testemunho de uma jovem que durante anos, mesmo sendo crente, não conseguia se apartar da cocaína. E ela vivia chorando, porque toda vez que ela caía, tinha uma recaída, usava a cocaína. Aí ela, passando aquela parte, né, da euforia,
né, que a dopamina provoca, porque a cocaína libera dopamina no cérebro. Passando isso, vinha o bode e a culpa. E um dia ela ouviu falar da mensagem da graça. Ela descobriu que Jesus a amava, não só quando ela acertava, mas quando ela errava também. Que Jesus amava todos os momentos, quando ela estava em cima, quando ela estava embaixo. E aquela mensagem foi tão poderosa na vida dela, que ela foi liberta. E ela disse: depois que eu entendi o amor de Jesus por mim, nunca mais a droga me pegou. Deixa eu te dizer hoje, querido, Jesus te ama tanto, que Ele deu a vida por você. Não tem nada que Ele tenha que fazer que Ele não faça. Aliás, Ele não vai fazer mais nada, porque Ele já fez tudo. Agora está na tua vez. Agora it's your turn, está na sua hora. É você que vai decidir se você vai se apropriar desta chave e vai entrar na atmosfera do reino para viver uma vida de vitória, ou se vai deixar o inimigo te vencer dia após dia. Quantos aqui querem entrar na atmosfera do reino e dizer: eu quero andar na atmosfera do reino de Deus? Amém? Diga para a pessoa do teu lado: a carne não vai te vencer. Diga: tome essa chave, meu irmão. Entre na presença do Espírito Santo. Mas como é que eu entro nessa atmosfera do Espírito? Será que é uma coisa assim por osmose? Eu entro na igreja e já... aleluia, já sai falando em língua. Não é por natural. O natural é o contrário. O natural não é louvar, é murmurar. Sim ou não? Diga para a pessoa do teu lado: você gosta de murmurar? Diga: isso é natural. Diga: você gosta de adorar? Diga: isso é sobrenatural. Não vai vir de graça. Querido, você quer entrar na atmosfera do Espírito, quando você falar não vai dar certo, morde a língua. De preferência bem forte, para tirar um naco da tua língua. Que aí pelo menos você vai pensar de falar bobagem. Querido, você não vai entrar na atmosfera do Espírito se não for pela adoração. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. E aí explica como? Como? Falando entre vós em salmos, e hinos e cânticos espirituais. Quer estar cheio do Espírito? Louve a Deus. Quer estar cheio do Espírito? Adore ao Senhor. Quer estar cheio do Espírito? Leia a palavra em voz alta e diz: é para a minha vida. Quer estar cheio do Espírito Santo? Encha-se do Espírito, Ele está dentro de você. Mas antes você tem que se esvaziar. É você quem decide. Jesus já fez. O dia que você falou: eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida, o Espírito Santo entrou em você. Agora cabe a você se encher dele, se esvaziar de si mesmo, ou encher o teu coração, a tua mente de besteira, de televisão, de TV Globo, dessas novelas cada vez mais nojentas. Os crentes passam a semana inteira ouvindo besteira, e depois chega no culto, não sabe por que não está cheio do Espírito. Ai, não estou sentindo, irmão. Mas querido, você está com tanto demônio jogando coisa na tua mente. Entre na atmosfera do Espírito. Você está triste, está batido, bota essa cara no pó e vai chorar. Diga: Deus, eu estou com saudade. Teve um tempo que eu estava vivendo um tempo frio com Deus. Porque às vezes você pode botar no automático e fazer tudo automático. Você vê o crente no automático quando alguém fala: irmãos, porque o diabo está fazendo uma coisa horrorosa na minha família. Alguém diz: glória a Deus. Esse está no automático. Você não pode estar no automático. Teve um tempo que eu não estava nesse nível, mas eu estava meio friozinho com Deus. E eu falei para Jesus, falei: Senhor, eu estou com saudade. Estou com saudade de sentir o teu afago, de sentir a tua presença.
E comecei a buscar ele de madrugada. E ele começou a me visitar. Ele disse para mim: eu também estava com saudade de você. Querido, o mundo hoje não precisa de um evangelho cheio de usos e costumes. O mundo hoje precisa conhecer a glória de Deus na sua vida. Quando você falar do Salvador, fale com alegria. Quando você estiver vivendo tribulações, porque a gente passa por tribulações, agradeça a Ele pelo que Ele já fez e por aquilo que Ele fará. Ame ao Senhor mais do que aquilo que Ele pode te dar. Sabe, querido, você pode até viver um momento de dor, de perda, e estar cheio de Deus. É maravilhoso. É maravilhoso. Quando você está, às vezes, quando eu entro na presença de Deus, e eu começo a sentir a presença de Deus, eu falo: ai Deus, me leva já. Porque se aqui está bom, imagino lá. Era isso que Paulo tinha. Era isso que ele sentia. Ele dizia: irmãos, meu desejo é partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, eu fico. Este era um homem que andava cheio do Espírito. Se a igreja andar cheia do Espírito, não vai ter tanta violência, porque o poder do Espírito acaba a violência na família. Quanto mais ação do Espírito, quanto mais a atmosfera do Espírito fluir da tua vida, os demônios fugirão, como aconteceu na vida da Dâmila. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. E o demônio estremeceu. Não é natural, é sobrenatural. Mas a chave da honra abre a porta dessa atmosfera, desta cultura. Lá fora ficam as hostilidades, lá fora fica a aridez, o calor causticante. Mas dentro da presença do Espírito, o frescor, a alegria, o consolo, a maravilhosa bênção do Salvador. Queridos, Ele está aqui. Quando Jesus chegava num lugar, a paz dominava o ambiente. Quando Jesus chegava num lugar, a enfermidade ia embora. Mas Ele disse que eu estarei convosco, nós não estamos sozinhos. Ele ainda está hoje aqui e Ele quer usar a sua igreja para ministrar essa atmosfera na nação que nós estamos vivendo. Amém? E eu quero terminar essa palavra dizendo que a honra é uma chave poderosa que te leva à esperança e não ao controle. Aliás, a honra é oposta ao controle. Você se sente uma pessoa controladora? Quantos aqui se sentem controladores? A pessoa controladora é uma pessoa que, se alguma coisa sair das mãos dela, ela desespera. Sim ou não? Se não puder resolver tudo, saiu da tua mão, você já começa a pirar. A honra é oposta ao controle. Vocês se lembram da parábola do filho pródigo? Eu não vou ler o texto porque muitos conhecem, a grande maioria. Um pai tinha 2 filhos. E um dia, sem mais, sem menos, o filho mais novo chega para o pai e diz: pai, dá minha parte da herança que eu quero ir embora. E o pai fala: mas filho, aconteceu alguma coisa? Não, eu só quero a minha parte, eu não quero mais ficar aqui. Quero ser independente. E o pai deu. Se o pai fosse controlador, ia dizer: não, estou vivo, não vou dar tua herança. Aliás, vou pensar bem se eu não vou dar a tua parte para outro. Você está querendo sair debaixo de mim? Está fora. E tem muita gente controladora no evangelho também, viu, gente? Tem gente que fala assim: se não for do meu ministério, eu amaldiçoo. Nunca mais o fulano vai ter a bênção.
Foge de gente assim. Ninguém tem o monopólio da bênção. Está me entendendo? Diga para a pessoa do teu lado. Ninguém na terra tem o monopólio da bênção. Mas aquele pai não disse, tudo bem, filho, eu vou te dar. E ele foi, vocês conhecem a história, gastou tudo que tinha, que não era pouco, numa vida dissoluta, bebedeira, mulherada, bagunça no cu da cinco. Eu falei, nos bailes, eu falei, nossa, denunciei a idade, né? Você falar baile, os jovens de 18 falam, o que é isso? Não, nas baladas. E um dia ele chegou à conclusão e falou, escuta, ele estava lá, o único trabalho que ele achou era para cuidar de porcos e comer o que os porcos comiam. Ele chegou à conclusão e falou, na casa do meu pai, os empregados estão numa situação melhor que eu aqui. Eu não posso mais ser filho. Eu desonrei. Eu rompi com ele, pedi herança antecipada, quis ir embora. Eu vou pedir para ele pelo menos se ele me deixa ser empregado. E a Bíblia diz que quando ele está voltando, o pai já estava lá longe com os braços abertos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que o pai sabia que ele ia chegar naquele dia? Ele não sabia. Mas ele ficava todos os dias esperando o dia da volta do filho. Vocês percebem a diferença? Controle e esperança. Se o teu filho está desviado, não puxe os seus cabelos. Entrega ele para o Senhor. E esteja pronto, de braços abertos, para o dia dele voltar. E o filho, quando vem vindo, o pai corre na direção dele. E você vê o protocolo da honra. O filho vem com roupas surradas, o pai põe roupas limpas sobre ele. O filho vem descalço com pés sujos, refletindo o estado da caminhada da sua vida. E o pai coloca sandálias sobre ele. O filho não tinha nada na mão, e o pai coloca o seu anel de filiação no seu dedo desnudo. E chama os servos e diz, imolem o novilho cevado, a vaca mais gorda, porque eu quero dar um churrascão. O meu filho estava perdido e foi achado. Eu amo esse texto, sabe por quê, querido? Porque filho é assim. Não existe ex-filho, existe ex-marido, existe ex-esposa, existe ex-presidente, existe ex-rico, ex-pobre, ex-qualquer coisa. Mas filho é filho para o resto da vida. E o pai honrado diz para o filho, filho, você é meu filho, sempre foi e sempre será. Quando eu olho para esse texto, eu percebo o protocolo da honra. A honra não é controladora. Até Deus, que tem todo o poder do mundo e detém o poder do mundo sobre a sua mão, Ele controla tudo, mas Ele te dá o livre-arbítrio de escolher. Quantos aqui um dia falaram, eu quero Jesus na minha vida? Alguém te obrigou a fazer? Alguém botou uma garrucha na tua cabeça? Foi de livre e espontânea vontade? O Espírito Santo só ficou do lado, chavecando, dizendo, vem, vem porque eu te amo, vem porque eu quero te levar para uma bênção, vem. Mas um dia você falou, ninguém podia fazer isso por você, nem teu pai, nem tua mãe, nem teu pastor. Um dia você falou, eu quero. E na hora que você falou, eu quero, pum, houve uma explosão de festa nos céus. Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Quantos aqui já fizeram essa oração de entrega? Deus não te obrigou a fazê-lo. Você fez porque quis. Amém. A esperança do Pai o fez esperar pela bênção.
Quantos aqui precisam de milagre hoje? O Pai já te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Como é que você adentra a esta esfera, a esta dimensão, a esta cultura, a esta bênção, a este milagre? Você adentra usando as chaves da honra, honrando ao Senhor, crendo na mensagem de salvação, honrando ao Senhor, crendo na sua palavra, crendo que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Honrando ao Senhor, não agindo pelos métodos humanos, que são métodos de desonra, de articulações humanas, de competições, onde um para ganhar, o outro tem que perder. Querido, Deus tem para você uma bênção, que você não vai ter que derrubar ninguém para você ser levado à honra. Quando Deus põe a mão, ninguém perde, todos ganham. Às vezes, entrar pela porta da salvação não é tão difícil. Às vezes, é mais difícil permanecer cheio do Espírito. Mas sabe por que é bom servir ao Senhor? Porque às vezes os homens, quando a gente falha, eles riscam a gente da vida deles. Jesus não faz isso. Ele nunca vai riscar um filho seu do livro da vida. Sabe por quê? Porque Ele morreu pelos nossos pecados. E por maiores que sejam, mais volumosos que sejam os nossos pecados, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele sempre estará de braços abertos para te receber. Senhor, nós exaltamos o Teu nome e reconhecemos, ó Deus, a nossa necessidade extrema de sermos alcançados, transformados, fortalecidos. Abre os olhos da Tua igreja, que a nossa visão seja a visão no reino do Espírito, para que nós enxerguemos as Tuas promessas, meu Deus, que nós não andemos pelo entendimento ou pela razão humana, mas pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos como os heróis da fé, como Pedro, um homem cheio de defeitos, mas que disse: sob a Tua palavra, coberto pela Tua palavra, respaldado pela Tua palavra, eu lançarei a minha rede. Deus, tem misericórdia do Brasil. Nós declaramos, Senhor, de todo o nosso coração, que Tu és Senhor da nação brasileira. E nós Te pedimos misericórdia, que as portas permaneçam abertas para a pregação do Teu Evangelho. Senhor, nós Te pedimos que o Senhor liberte as almas encarceradas, os feridos. Liberta, Senhor, os amarrados pelo inimigo. Liberta, Senhor, os que não têm esperança. Liberta, Senhor, os que estão cativos na droga, no vício, no sexo. Os que estão amarrados, ó Deus, por uma autoimagem negativa. Libera o Teu Espírito. Traz, ó Deus, o Teu Espírito de vida, de cura, de libertação, de consolo. Fortalece os joelhos trôpegos. Que ninguém saia daqui hoje como entrou. Deus, eu não tenho poder algum de manipular ninguém, e nem quero, mas eu quero que a Tua palavra venha trazer o fogo que estava apagando na vida dos Teus filhos, Senhor, e que eles saiam daqui hoje firmes na Tua promessa, ancorados pela esperança que há no nome poderoso de Jesus.
E que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus e o amor do Pai Celeste e as consolações do Espírito de Deus sejam com todo o teu povo, todos os dias, até o fim. Amém. Honrem o Senhor. Deus abençoe, uma grande semana para todos. Oi, gente querida. Muito obrigado por ter ficado aqui até o fim no vídeo. Eu quero aproveitar esse momento para te fazer um grande convite. No dia 16 de outubro, às 20h30, aqui no meu canal do YouTube, eu darei uma Masterclass chamada Os Sinais do Apocalipse. Nesta Masterclass, eu vou falar sobre o que está acontecendo nos nossos dias. Será algo extraordinário e gratuito. Se você quiser participar, basta você clicar no link aqui ou você também ir no meu Instagram e em qualquer dos meus posts comentar a palavra Maranata. Por que isso é importante? Porque esta live, ela não será aberta para todos. Você tem que estar inscrito num grupo de WhatsApp onde você vai receber o link definitivo. Você clique no link aqui ou vai até lá o meu Instagram, escreva a palavra Maranata e você será levado para um grupo do WhatsApp e poderá participar dessa grande Masterclass. Deus te abençoe, fique com Deus.